E aí galera, chegando para mais um bate-papo, mais um dia de comentário aqui sobre o nosso jogo, nosso grande futebol do Sampaio Corrêa na Série B, que ontem enfrentou o Mirassol lá em seus domínios em São Paulo, né, lá na cidade de Mirassol, e de lá empatou com um 0-0, ganhamos mais um ponto, não perdemos, nesse segundo turno continuamos invicto, e é o que vamos falar hoje aqui nesse canal, Nação do Esporte. Pois é, galera. E aí, chegando mais uma vez, vamos comentar um pouco sobre esse jogo, falar um pouquinho sobre esse jogo e falar também os nossos entendimentos, o que a gente achou e algumas falhas que ainda estão acontecendo no Sampaio Corrêa. Mas isso está sendo corrigido nesse segundo turno. A gente não pode, nós não podemos exigir tanto de um time que está aí sendo montado novamente. Era um time totalmente alheio a quem daquilo que esperamos na Série B, um time de Série B, e agora, no segundo turno, com a abertura das janelas aí para contratação, o presidente do Sampaio Corrêa, resolveu fazer novas contratações e estamos montando um time novamente, né? Então ainda não é de confiança, não tem um time montado que a gente possa avaliar esse time montado, até porque ainda estamos muito fragilizados na questão do ataque, muito dependentes ainda de Pimentinha. E vamos falar também sobre esse caso Pimentinha. Falar um pouco do que pensamos, do que imaginamos como torcedor. E aquilo que vimos, que estamos vendo, que está na vista do torcedor, e que isso só vai mudar quando finalmente o grupo do Sampaio Corrêa, ou alguém que represente o grupo do Sampaio Corrêa, e venha falar o que realmente acontece, o porquê que o Pimentinha não viaja, o porquê que o grupo aceita isso calado. Bem, mas isso é mais para frente do programa hoje. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O Sampaio ontem levou para campo o goleiro Luiz Daniel, lateral direito Samuel. A zaga ficou com o Gustavo Henrique e Fábio Aguiar. E a lateral esquerda com o Pará. As duas laterais melhoraram muito. Quer dizer, hoje o Sampaio tem dois laterais que realmente é a cara da Série B. É um time mais composto atrás, né? E maior confiança. Então, o meio-campo do Sampaio foi com dois volantes, né? Com o Ferreira e o Micael. Mas na frente dessa dupla de volante jogou o Neto Paraíba. E no ataque foi o Henrique, o Ítalo e o Robinho. Esse ataque que precisa ainda mostrar que estão alinhados. Precisam treinar mais, precisam finalizar mais. Aqui, na estatística do jogo, tem aqui chutes. Mirassol 13 e o Sampaio 9. Só que quem chutou direto pro gol foi o Sampaio, que chutou 6 vezes pro gol. A posse de bola foi 61% pro Mirassol e 39% pro Sampaio Corrêa. 497 passos pro Mirassol, 334 passos pro Sampaio Corrêa. 79% de precisão de passe, 67% pro Sampaio Corrêa. 17 faltas para o Mirassol, 20 faltas cometidas pelo Sampaio Corrêa, 12 cartões amarelos para o Mirassol, 5 cartões amarelos para o Sampaio. O Sampaio foi mais eficiente de que o Mirassol, faltou finalizar, por pouco a gente não finalizava, né, já no final do segundo tempo, mas está faltando aquele poder ofensivo do Sampaio Corrêa ainda. Eu não entendi por que no primeiro tempo o Ferreira estava jogando avançado, de meia avançado, ele fazia aquela de meia, né, meia atacante, e revezava sempre ali com o Neto Paraíba, né? Aí já no segundo tempo o Neto Paraíba permaneceu mais ali naquela função de meia atacante, e o Ferreira voltou para a função de volante. Mas o Sampaio conseguiu marcar a saída de bola do Mirassol, não deixou o Mirassol jogar. Mirassol errou muito passe justamente por causa da marcação do Sampaio Corrêa, mas está faltando o Sampaio Corrêa definir isso em gols, fazer resultado. Por enquanto, no segundo turno, estamos aí sem vencer, mas também não estamos perdendo. Continua uma invencibilidade, como eu falei anteriormente. Não podemos ainda exigir desse time do Sampaio, que é um time que está em formação, um time que está sendo montado, é um pneu que está sendo trocado com o carro andando, então não tem muito o que exigir. Vamos ver daqui mais ou menos na terceira partida, daqui para frente. O Sampaio tem uma semana para treinar aí, se reapresenta amanhã à tarde, vai jogar no sábado às 17 horas contra o CRB, aqui no Castelão. Vamos ver o que o Sampaio vem para mostrar diferente no jogo em casa. Esperamos que seja esses 3 pontos, até porque a Tombense
aí também resolveu não ganhar, mas a gente não pode contar com isso, porque a gente precisa não é olhar para baixo, é olhar para cima. E para olhar para cima a gente precisa ganhar. A intenção é chegar ali no G10, pelo menos para ficar mais tranquilo. Fazer logo esses 45 pontos e ficar tranquilo, aí tentar ver se a gente chega mais perto, porque com esse time aí não tem mais condição de sonhar com o G4. O Sampaio sentiu um pouco a ausência do Massinho, né, ali no meio campo. Inclusive o Massinho também, que quando chega ali de frente para a área, ele bate bem na bola, ele tem um chute forte e também em cobranças de falta. O Massinho sempre é perigoso nessas cobranças de falta, também nas cobranças de escanteio. Leva sempre um perigo. Talvez isso tenha sentido o Ítalo, porque a bola não conseguiu chegar até ele. Ele sentiu daquela aproximação do Massinho e também da jogada do Pimentinha, que sempre quando faz o drible ele levanta a cabeça ou ele olha para quem chega de trás ou procura o centroavante, procura o Ítalo lá dentro da área para meter aquelas bolas. Então, ele sentiu um pouco desse ataque. O Henrique não foi tão produtivo, mas mostrou que tem qualidade, pode ser titular no Sampaio Corrêa assim, só falta o Márcio Fernandes aí tentar trabalhar essa finalização aí, tanto por cima como por baixo. Sampaio ainda dá medo, a zaga do Sampaio ainda dá um certo medo na bola aérea. É preciso ter mais atenção nessas bolas aéreas. Ontem quase que o Sampaio leva também um gol de bola aérea, né? Novamente. Bem, com o Pará e o Samuel Santos, parece que o Sampaio corrigiu aquelas falhas ali pelas laterais, tanto a direita como a esquerda, que era um Deus nos acuda ali com o Matheus Pivô, né, ali pela direita, e o Vitinho pela esquerda. Então a torcida já estava que não aguentava mais esculhambar, xingar, né? E hoje o Sampaio parece que deu uma acertadinha ali. O centro de zaga do Sampaio, o meio de zaga do Sampaio está muito bem postado, ali com o Gustavo Henrique e o Fábio Aguiar, que mostraram qualidade, né? Falta corrigir ainda, como eu falei, um pequeno detalhe que é na bola aérea também. Ainda há uma certa desatenção do Sampaio Corrêa, geralmente quando chega no começo do jogo, ou do primeiro e do segundo tempo, e também já nos acréscimos. Há uma certa desatenção ali, uma certa falta de concentração, que sempre o adversário chega, leva um certo perigo e deixa a torcida mais nervosa ainda, com os nervos, mesmo o coração fica apertado. Vamos ouvir agora o que achou a torcida desse jogo de ontem. Vamos lá ouvir agora o nosso amigo, o Elivaldo, grande torcedor da Bolívia. Fala aí, Elivaldo, diga aí o que você achou desse jogo de ontem, faça aí o seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Fala aí, meu amigo, fala, torcedor. Bom dia, Universo Tricolor, nossa Bolívia querida. Ontem, né, mais um confronto aí pela Série B contra o Mirassol. E o Sampaio Corrêa teve chances de vencer essa partida de ontem, né? Eu acho que faltou ousadia por parte do treinador. O treinador já entrou com o freio de mão puxado, a gente percebe claramente no esquema tático dele, Ferreira jogando de um falso ponta direita, né? E Ferreira ele faz até, de certa forma, esse papel, mas isso não é dentro da partida, do começo ao fim. Ele, como volante, às vezes ele vai por esse setor e até surpreende o adversário, mas ele jogando desse lado, quase ali em substituição ao Pimentinha, para mim isso é muito previsível. O Ferreira não tem essa habilidade para fazer cruzamento, para ganhar do marcador, para representar uma jogada ofensiva de perigo para o adversário. Ele faz isso muito bem quando ele joga ali, né, surpreendendo o adversário e caindo por ali de vez ou outra, mas não como um atacante. E no segundo tempo, né, no final do primeiro tempo já o Sampaio teve boas oportunidades, mas não soube aproveitar. E no segundo tempo o Sampaio teve um domínio de jogo bem melhor, uma ofensividade melhor que o Mirassol. Mas aí quando parecia que o Sampaio ia se impor em campo para vencer a partida, o treinador começou a mexer e tirar meias, colocando volantes, tirando o volante, colocando zagueiro, e aí o time ficou na defensiva e não conseguiu, né? É o resultado que a gente tanto esperava, que era a vitória. Mas enfim, esperamos que no próximo jogo o Sampaio possa conseguir esses 3 pontos. Salve, salve, Universo Tricolor, saudações bolivianas. Agora eu queria falar para vocês sobre o caso Pimentinha. Gente, é o que eu penso como torcedor, é o que eu penso como um apaixonado pelo Sampaio Corrêa desde criancinha. Eu nasci e me entendi influenciado pelo meu pai, que era tricolor roxo, boliviano roxo,
que levava a gente para o estádio Nilzinho Santos, eu e meus 2 irmãos, até minhas irmãs também iam para o estádio, e ali nós aprendemos a amar o Sampaio e odiar o vermelho e preto. Na minha família ninguém gosta de vermelho e preto. E que é do motoclube, né? Entendam bem. E nós aprendemos, nós vimos ali o time do Sampaio, né? Sempre um grupo forte. Mas eu nunca imaginei que nós fôssemos ver um privilégio tão grande para um jogador, como é o privilégio com o Pimentinha. Nós não sabemos o que é, como foi feito esse acordo, como foi feito esse contrato. Se o Pimentinha é um jogador limitado, ele tem lá seus problemas de saúde ou de problemas físicos, né? Quando joga em casa, ele não demonstra isso, porque ele joga num gramado pesado, desenvolve um excelente futebol e se torna o melhor jogador de ataque do Sampaio Corrêa. Para falar a verdade, o melhor jogador do time inteiro, numa boa avaliação que se faça. Mas nós não conseguimos entender porque o Pimentinha não consegue ser o mesmo Pimentinha fora. Ele não consegue viajar com esse grupo. Poderia ser poupado de alguma forma. Eu creio que o Pimentinha deva estar jogando aí seu último ano como profissional aos 35 anos. É muito cedo para parar uma carreira, né? Já que nós estamos vendo aí o Ciel, né? Já com 41, o Nenê, ex-Vasco, com 41, tudo jogando bola. O goleiro do Fluminense, o Fábio, com 41, todos eles ainda jogando bola. Porque 41 é uma idade boa e os caras estão jogando futebol de qualidade. Eu acho que enquanto você está jogando futebol de qualidade, a idade não chega. Você está bem fisicamente, está jogando com futebol de qualidade, a idade não aparece. Você não sente a idade. Então eu acho que o Pimentinha aos 35, 36 anos está jogando futebol de qualidade. Se tem algum problema físico, algum problema de desgaste, era melhor passar pelo tratamento mais afinado, porque ainda teria mais uns 4, 5 anos aí de futebol pela frente, jogando o que ele joga muito mesmo. Espero que Pimentinha sempre seja do Sampaio Corrêa, mas se eu fosse atleta do Sampaio Corrêa e ver um privilégio desse pro Pimentinha, eu me sentiria desprestigiado. Por quê? Porque eu acho uma covardia com o resto do grupo. O grupo se prepara, o grupo viaja, o grupo dá tudo de si, recebe as pancadas, recebe as críticas, enquanto isso o Pimentinha fica em casa só assistindo. Aí quando chega aqui, o cara que vem lá de fora, vem para disputar uma posição, para ser titular do ataque do Sampaio, ele só consegue ser titular quando joga fora. Dentro de casa ele está no banco, ele não é visto pela torcida do Sampaio. Por quê? Porque tem que colocar o Pimentinha para jogar. Eu acho isso um ato de extrema covardia com o atleta que chega para disputar uma posição, que quer ser titular e quer crescer. Até porque o atleta, quando ele cresce, quando ele se desenvolve bem, ele não só se desenvolve dentro da equipe, como ele se desenvolve aos olhos de quem está fora olhando, que quer contratar um atleta para aquela posição e que tenha qualidade. Ele deixa de mostrar suas qualidades. Então, eu acho que a partir do momento que o Sampaio leva para campo um ataque como o Henrique, o Ítalo e o Robinho, eu acho que esse mesmo ataque tem que jogar aqui no sábado, contra o CRB. O Pimentinha vai para o banco. Na hora que ele tiver uma oportunidade, que o técnico achar que ele tem que entrar, coloca ele. Mas é esse ataque que está lá fora jogando, que joga bem, e que só falta finalizar, que é o que o Pimentinha ou sem Pimentinha, só precisa finalizar. E o Pimentinha não sabe finalizar, ele não sabe nem chutar para gol. Ele dribla bem e tal, é um baita garçom. Mas na hora de finalizar, meu Deus do céu, é uma lástima. Então, eu acho que é um desprestígio, é uma falta de respeito com o grupo do Sampaio Corrêa, esse acordo aí de Pimentinha não viajar, de Pimentinha não jogar, pelo menos, já que não colocasse ele pro jogo, mas que levasse ele com o grupo, pelo menos para ficar sentado no banco, daria um apoio moral pro grupo. De repente, quem sabe, 15, 10 minutos que ele entrasse, ele não decidiu uma partida, não faria uma jogada lá e não conseguia decidir uma partida, como ontem, que fez falta. Se ele joga ali 15 minutos, o Pimentinha, o que ele joga aqui no Castelão, com certeza o Sampaio poderia ter saído com um resultado melhor lá de Mirassol, lá de São Paulo. Então, é o que eu acho, é o que eu vejo, e eu não acredito que a galera do Sampaio Corrêa, os atletas, a comissão técnica, aceitem isso de bom grado, porque o Márcio Fernandes, ele nem sabia o que fazer. O cara tenta tirar água de pedra, e não é fácil. Você conseguir montar um time, você chegar aqui e encontrar o tanto de perna de pau que ele encontrou dentro do Sampaio Corrêa, e com a carruagem andando, você querer formar um time
termina sempre sobrando para quem? Para o mais fraco. E geralmente, aquele que fez a desgraceira toda, esse fica lá, reclamando, bloqueando torcedor no Twitter, né? Nas redes sociais de Sampaio Corrêa, porque não gosta de aceitar crítica. E assim a carruagem vai andando, o torcedor sofrendo, pagando ingresso, o torcedor já não está muito de bom grado com o presidente, com a direção de Sampaio Corrêa. E o que é que o torcedor está fazendo? Está se afastando aos poucos. Mas o amor continua, mesmo no estádio ou fora do estádio, em frente à televisão, o amor pelo Sampaio Corrêa continua, e é esse o nosso recado de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. É muito importante esse seu comentário. É muito importante você deixar o seu like aí pra gente. Ó, deixa o likezinho aí pra gente, certo? Você que assiste a gente, não assiste a gente somente olhando o vídeo. Assista a gente tocando nesse canalzinho, nesse link aí embaixo, esse link azul que tem bem aí. Toca bem nele, que aí o YouTube vai saber que nós estamos sendo assistidos, né? Deixa o seu comentário também, porque é importante o seu comentário. É importante para quem assiste esse programa, para quem assiste da direção do Sampaio Corrêa, ouvir a gente um pouquinho e ver o que é que pode dizer também das nossas críticas. Nós estamos aqui não só para criticar, mas hoje a gente fala aqui pelo amor que nós temos pelo Sampaio Corrêa, por esse time aqui que nos deu essas 3 estrelas. Então, Frota, você contribuiu com essas 3 estrelas também. Então você tem todo o nosso respeito, mas a sua história merece respeito. Mas pelo que está acontecendo agora, as nossas críticas vão ser constantes, até você acertar novamente. Enquanto isso, a gente vai continuar por aqui, falando, elogiando e mostrando, não só o Sampaio Corrêa, mas todo o esporte que acontecer por perto de nós e que a gente achar importante mostrar para vocês. Segue aí, galera! E deixa o seu like, não esqueça. Valeu!